Sejam todos muito bem-vindos. Você que já conhece esse meio aqui de comunicação, de fala, é, seja bem-vindo mais uma vez. Talvez você que não conheça, muito prazer. É uma alegria emprestar alguns minutos seus e eu gostaria de, nesse instante, fazer isso. Muito obrigado por esse tempo dedicado e esse instante que a gente pode eu falar e você aí ouvir, né? Eu tenho nesses últimos meses pensado sobre o Evangelho de Jesus, em especial o Evangelho segundo Marcos. A gente tem feito uma caminhada muito gostosa. Tenho buscado aqui ler o Evangelho de Marcos junto com você de uma maneira um pouco mais descontraída, né? Não considerando o texto em si como algo que nós deveríamos lê-lo aqui, mas sim pensar naquilo que o texto nos comunica. E eu empresto agora o Evangelho de Marcos no capítulo 10. Já andamos bastante, né? Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Então, nesse instante, quando aqui começa no capítulo 10, o versículo 46, Marcos nos escreve que num determinado momento, Jesus, ele juntamente com os discípulos chegaram na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade importante, teve a sua indicação no Antigo Testamento, de acordo com o povo de Israel. Israel derrubou as muralhas de Jericó, né? Na verdade foi Deus quem derrubou com com as, com as trombetadas. E aqui Jesus passa por Jericó. O texto fala que ele está com alguns discípulos, ou com seus discípulos, e com uma multidão também. No instante em que ele estava saindo da cidade, ele entrou em Jericó e depois ele saiu da cidade com os discípulos, com uma grande multidão, ele encontrou um cego. Marcos diz que esse cego chamava-se Bartimeu. E ele estava sentado na beira do caminho, logo na saída da cidade. Interessante, né? Porque o cego, ele era alguém que não era uma persona muito grata, uma persona não grata, né? Como a gente costuma se referir. Uma vez que ele tinha um defeito físico. Os paralíticos, os cegos, os surdos, todos aqueles que tinham algum defeito, sob o olhar deles, um defeito, mas apenas eram pessoas de condição especial, né? Ainda mais nos nossos dias, nós tratamos isso com um pouco mais de critério. Lá havia um problema muito sério, de ordem de todos os tipos, desde um preconceito até bases religiosas para que essas pessoas não pudessem se misturar com o povo normal. E ele estava sentado então à beira do caminho, na saída da cidade, e aí você vê que ele está afastado da multidão maior, né? E aí, na saída da cidade ele tinha a chance de encontrar, sobretudo, pessoas estrangeiras, pessoas que, ao mesmo tempo que entravam na cidade, logo saíam e que muitas vezes não conheciam ele, esse Bartimeu. E o Bartimeu tinha uma certa chance de pedir esmola, de pedir ajuda, mas ele estava lá sentado nesse momento e ele ouviu que Jesus estava passando. E aí ele começou a gritar: Filho de Davi. Jesus era conhecido como filho de Davi, o filho da promessa, aquele que tinha
relação com o rei Davi, que viria, de uma certa maneira, resgatar a dignidade do povo de Israel, o Messias, né? Então, o grito do cego foi: Filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. E aí muitos repreenderam ele, falaram: opa, para com isso, fica quieto, você está atrapalhando aí, deixa o Senhor passar, né? Ele está saindo da cidade, ele tem outros compromissos. Essa gritaria aí. Então eles falaram para ele ficar quieto, mandaram que ele se calasse. Mas daí ele gritava mais: Filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus parou. Chamem o cego. Eles chamaram e disseram: Rapaz, coragem, ele está te chamando. Ele ouviu o teu grito e ele não ignorou. Tá certo que todo mundo escutou. E nós ignoramos e até pedimos para você ficar quieto. Mas ele não. Ele está falando para você ir lá. O Bartimeu jogou a capa. Ele tirou a capa. Capa era um negócio muito precioso, porque a capa era a roupa da pessoa. A capa era onde a pessoa se cobria do frio. A capa era onde ele escondia as suas questões, sujeiras, pobreza. A capa tinha assim um certo valor, né? Que fazia com que a pessoa, mesmo que ela não tivesse muita coisa, ela tinha uma capa. Sabe aquela coisa do meu único terno? Quando você vai para um casamento, e todo casamento que você vai com aquele terno. É a tua marca, né? O cego, como muitos daqueles na época, tinha uma capa. Ele jogou a capa. A capa tem valor. E ele falou: ele está me chamando? Ele ouviu? Jogou a capa. E ó, foi lá. Levantou rápido e foi até Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou: o que você quer que eu te faça? Pergunta educada. Pessoa que é cega, o que será que ela quer? Uma pessoa que não anda, o que será que ela quer? Uma pessoa doente, cheia de chagas, o que ela quer? O que você quer que eu te faça, rapaz? Mestre, eu quero ver. E aí Jesus não teve muita conversa, não. Ele simplesmente falou: tá bom, vai. Você está curado, você teve fé. Opa, assim, sem mais nem menos, rápido desse jeito, né? Veja que a fé em Cristo Jesus, que começa desde o grito, talvez até muito mais antes do grito, na expectativa, a expectativa. Como é que é? Jesus vai passar aqui? O filho de Davi vai passar aqui? Ah, então é o meu momento. É a minha hora. Chegou. A fé começa aqui. Ele não enxerga, mas ele ouve. E cada tumulto que passa e que sai da cidade, ele está bem atento. Em determinado momento, ele viu que tinham pessoas conversando com Jesus, falando sobre Jesus. É ele. É ele. Filho de Davi, tem pena de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Fé. Porque ele sabe que o filho de Davi tem pena e misericórdia. O restante manda ele calar a boca. Sai da cidade, que não é lugar para você.
Não pode entrar no templo, não pode entrar em qualquer lugar, não. Vai para fora da cidade, porque lá você está mais para lá do que para cá, quem sabe te dá um troquinho e você cala sua boca. Mas o filho de Davi, na mesma hora o Bartimeu começou a enxergar. Quando Jesus falou, vai, tua fé te salvou, te curou, os olhos dele abriram. E aí diz o texto que ele seguiu Jesus pelo caminho. Nada mais evidente do que isso, né? Nada mais condizente do que isso, nada mais óbvio do que isso, porque, a bem da verdade, se você está enxergando e você vai caminhar agora enxergando, você vai atrás de quem? Por trás de qualquer sinal que Jesus realizou, o foco sempre foi Jesus. Porque depois de ele enxergar, ele passou a seguir Jesus. A luz aqui apagou. Era para ser o contrário, estava escuro, era para enxergar. Aqui estava claro, ficou escuro. Mas vamos que vamos. Depois de enxergar, ele passou a seguir a Jesus. Já pensou? Porque agora ele está vendo quem é o filho de Davi. Ele enxergou quem ele tinha, em quem ele enxergou aquele que ele tinha fé. Aqui nesse texto não se trata do cego tão somente. Pensa você comigo, quantas vezes ou quantos cegos Jesus não curou? Quantos homens não devem ter se aproximado de Jesus e falado, Senhor, faz eu enxergar. Ou muitos nem falaram nada, Jesus olhou que o cara era cego, ele foi lá, abraçou o sujeito. Os textos do Evangelho não têm essa preocupação de relatarem tudo, e nem precisa, não é? Mas imagina só você quantas e quantas vezes Jesus talvez tenha se deparado com pessoas que ele simplesmente abraçou, tocou nos olhos, falou no ouvido pertinho. Não se trata do cego aqui. A verdade é que sempre, sempre, absolutamente todas as vezes se trata de Jesus. O poder de Jesus. O poder de Jesus em nos consertar. O poder de Jesus em fazer a gente voltar à nossa natureza. Natureza essa que é a mais correta. Deus criou o homem para enxergar, Deus criou o homem para andar, Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem perfeito. E o poder de Jesus em nos consertar está relacionado ao seu poder de ter nos criado. Porque aquele homem voltou, Bartimeu voltou a enxergar como ele sempre deveria estar enxergando, porque assim ele foi criado. Adão, Eva não foram criados cegos. Jesus é fonte de vida. E a vida do Bartimeu vai além dos olhos, vai além da claridade. A vida vai além de qualquer coisa. A nossa vida vai além dos nossos limites. Não são as nossas deficiências, as nossas limitações ou aquilo que nós possuímos é que nos caracteriza. O que nos caracteriza é o fato da fé que temos diante daquele que é verdadeiramente o nosso Deus e que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade e de acordo com o nosso bem-estar, que nem sempre é enxergar. Esse aqui se deu bem. Jesus passou na hora certa. Sei lá por quanto tempo que ele estava assim. O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus.
Não é uma questão lógica? Não, não é uma questão lógica. Não é uma questão lógica ah, dentro da nossa escolha, dentro da nossa vontade ou da nossa necessidade. Como eu já falei, está na cara o que a gente quer. Mas é Jesus revelando que ele pode fazer qualquer coisa. O que queres que eu te faça? O problema é o quê? É o corpo? O problema é o quê? É a alma? Deixa eu ver aí dentro. É o que tem dentro? Qual é o problema? Não, Senhor, eu quero enxergar. Ah, o que queres? Eu quero enxergar. Porque tanto faz, se você for pensar enxergando, tendo vida, ou a morte como uma realidade, vida, morte, Senhor de tudo em qualquer situação, o Senhor, Jesus é Senhor de tudo em qualquer condição, seja quais forem as condições, Ele é Senhor. Ele é Senhor daqueles que estão no escuro, Ele é Senhor daqueles que têm a luz, Ele é Senhor daqueles que estão aprisionados pelas suas próprias pernas, Ele é Senhor daqueles que passam a andar, Ele é Senhor daqueles que estão vivos, Ele é Senhor daqueles que já morreram. Nada tira aquilo que diz respeito ao próprio Deus em Jesus Cristo. Deus perguntou para esse rapaz chamado Bartimeu, na saída de Jericó, com a sua mão estendida pedindo esmola: o que é que você quer? Foi o dia dele. Deus perguntou para ele o que ele queria. Não se trata do que, mas se trata de quem. Porque ele não ganhou só a vista, ele ganhou Jesus. Ele não abraçou a luz apenas, mas ele abraçou toda a luz. Ele foi abraçado por essa luz que não mais o abandonou, nem na morte, o que nos parece ser uma imensa escuridão. E o quem é que traz segurança. E é esse quem, e não o que. Não é o fato de voltar a enxergar, mas é quem fez enxergar, é que traz segurança, que traz tranquilidade, que traz paz. Onde nenhuma situação deve nos trazer medo, porque no escuro, sem andar, seja lá como for, diante do próprio Deus, diante do próprio Cristo, o medo ele se esvai. E quando esse Deus em Jesus Cristo me dá a condição de voltar à minha natureza original, perfeita, mais uma razão de eu perceber na mão de quem eu estou. Ninguém intimida, ninguém proíbe. Eu estou diante do próprio Deus que dá vida, que dá luz, que dá movimento, que cria e sustenta. Aquele que pode fazer qualquer coisa comigo, esse é o meu Senhor. Aquele que pode fazer eu enxergar, é o meu Senhor. Aquele que pode fazer eu andar, aquele que pode me dar paz, aquele que pode me dar tranquilidade, ele é o meu Senhor. Aquele que pode recolher para ele, ele é meu Senhor. Romanos 8, Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Jesus. O cego ignorou aqueles que tentaram o impedir. A gente volta na história, pensa um pouquinho, né, e fala, puxa, tudo bem, agora final feliz, tudo acabou bem, né? Mas rapaz, eu estou pensando naqueles caras que estavam falando, cala a boca. Nossa, esses caras são muito insensatos, são muito desequilibrados, são muito insensíveis, né? O cego ignorou eles que estavam tentando impedi-lo. Ignorou os que. Ele ignorou os que o ignoravam. Mas não por maldade, não por quero mais que vocês se explodam.
Mas é porque ele tinha um valor maior a perseguir. E ele estava a fim de atropelar. Ele levantou, ele lançou a sua capa, que tinha muito valor, e foi em direção a Jesus. Sabe o que eu posso pensar aqui com você? E aqui eu termino. É que o nosso encontro com Jesus nos faz apenas pensar nele. E toda e qualquer coisa que está em nossa volta, a gente lança fora. Nada é mais pesado e mais importante ou valioso do que ouvir sem ver que Cristo está. Nada é mais significativo do que escutar, simplesmente escutar que Jesus está. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo Jesus passar de uma forma ou de outra na tua vida? Lança a sua capa para o lado, assim, pega a tua capa, joga para o lado. Fecha os seus ouvidos para todo mundo. Esquece as muitas vozes, elas são muitas, elas só atrapalham. Mergulhe aos pés de Jesus e veja ele fazer o que ninguém é capaz de fazer. É isso aí. Eu acho que a gente pode viver todos os dias dessa forma, como um cego de Jericó, porque muitas vezes os nossos pecados nos deixam tão cegos, né? A gente pensa nos olhos, mas a gente esquece do coração. E muitas vezes a gente fica cego e Jesus passando e a gente fecha o ouvido, fecha os olhos, fecha tudo em prol de uma capa, em prol de uma esmola. Mas aí quando Jesus passa e a gente está com fé, a gente para tudo, a gente atropela todo mundo, a gente lança fora o que nós temos de valor e a gente corre na direção dele e fala, filho de Davi, e ele nos recebe. E ele não faz o que ele quer só simplesmente, não. Ainda ele pergunta, o que você quer que eu faça com você? Sério, Senhor? Sim, o que você quer? Ah, Senhor, me dá paz. Ah, Senhor, tira o medo. Ah, Senhor, ajuda com meu filho. Ah, Senhor, ajuda o meu casamento. Ah, Senhor, me ajuda na vida profissional. Ah, Senhor, ah, Senhor. Tá bom, vai. A tua fé te curou. Puxa vida, né? Esse Bartimeu aí me ensinou muita coisa. Porque ele encontrou o Senhor, que é o único que vale a pena de verdade encontrar. É isso aí. Deus te abençoe.